Queridos, hoje nós vamos derramar algo diante da congregação. Nós vamos deixar que o Espírito derrame algo. Nós não precisamos de um culto bonito, nós precisamos de um culto verdadeiro. Nós não precisamos de algo bonito aos olhos do homem, nós precisamos de algo agradável para o nosso Deus. Será que você pode dizer um amém a isso? Será que hoje nós podemos oferecer diante da presença dele algo puro e genuíno, por favor? Sim, Jesus. És o motivo, Jesus. És o motivo. Do que andará pra fo que queira brachar da. És o motivo, Jesus. Pode fazer, Jesus. És o motivo de estarmos aqui. És o motivo, Jesus. És o motivo de estarmos aqui. Irmã, Jesus está te curando hoje de dores no corpo. Jesus hoje está renovando e revigorando os teus ossos. O espírito da profecia, a Bíblia declara que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19 vai dizer que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Como nós estávamos dizendo nessa manhã, não há como testemunhar se nós estivermos mortos. Morto não testemunha. Nós só podemos tornar testemunhas de Cristo Jesus se nós estivermos vivos. Querido, eu estou falando de viver, não de existir. E nós precisamos entender que a vida está na igreja. Não há vida fora do corpo. O cabeça que é Cristo Jesus, ele só libera vida no corpo. A existência a gente pode ter em qualquer outro lugar, porque nós somos uma criatura. Nós fomos criados por Ele. Então, criação e existência, pode baixar já o microfone. Existência a gente pode ter em qualquer lugar, mas vida a gente só pode estar se nós estivermos inseridos no corpo. Porque é no corpo que o sangue emana. O corpo que foi vertido, o sangue que foi vertido na cruz, ele foi derramado no corpo para trazer vida para todos aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo Jesus. Repita assim comigo: a vida está no corpo, porque o sangue também está lá. E esse sangue que nós estamos falando é o sangue de Jesus. É o sangue de Cristo Jesus que está sendo derramado no corpo para que o corpo venha ter vida. Queridos, se tem uma coisa que eu já não consigo mais viver é longe da igreja de Jesus. Eu não consigo mais viver se não for inserido na igreja de Jesus. Mas por que, pastor, você não tem vida? Eu tenho, mas a minha vida está no corpo. Você precisa entender que você faz parte de um propósito eterno. Pastor, qual que é o propósito que é a minha vida, que eu tenho sobre a minha vida? Querido, o propósito nosso já está liberado, que é esperar a vinda dele. Esperar o retorno do nosso Jesus. Isso é a vida que nós precisamos entender, que ele preparou para nós. Jesus, ele não fez grandes promessas quando ele pisou na terra. Ele não prometeu muitas coisas. Mas ele um dia olhou para os discípulos e disse: vocês podem ter certeza que eu estou indo, mas eu volto. Um dia Jesus estava na mesa e ele disse: vocês podem ter certeza que o lugar que agora eu vou, vocês não podem ir, mas na casa do meu pai há muita morada. Há lugar para todo mundo, há lugar para todos os filhos na casa do meu pai. Então, se vocês suportarem só um pouquinho, eu voltarei para vocês, e nós viveremos juntos para toda a eternidade. Querida, a eternidade não é dias que podem ser contados e não tem fim. Muito pelo contrário, a eternidade é um dia, é um lugar onde os dias não serão contados. Por isso que eles não terão fim. Porque tudo aquilo que nós podemos contar, certamente um dia vai ter fim. Mas a eternidade, ela não consiste num tempo, ele consiste em um lugar.
Jesus estabeleceu uma eternidade, não em um lugar para que nós viéssemos buscar, mas Ele estabeleceu a eternidade dentro dele, para que assim quando nós acessarmos o coração dele, a eternidade seja liberada sobre nós. Nós estamos numa manhã dessa, querido, onde o Espírito precisa trazer vida para você, onde você precisa deixar Jesus liberar vida sobre você. Mas pastor, eu estou vivendo. Não, querido, talvez você só está existindo. Talvez se você olhar para você mesmo, nos últimos anos você apenas existiu. Você trabalhou, talvez você conquistou muitas coisas, talvez você fez muitas coisas. Mas se nós estamos entendendo nesses dias é que Deus não nos chamou para fazer muitas coisas. Deus nos chamou para estar com Ele. Isso é suficiente. Pastor, e todos os afazeres que eu tenho, elas precisam ser consequências de um lugar que você acessa. Precisa ser consequência de um lugar que você acessa. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em João capítulo 4, no versículo 1. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata. Isso, continue cantando para Ele, vamos. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Sim, Jesus, por favor. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Sim, Espírito Santo. Volta pra mim. Volta
Escute, nós não vamos em João não, daqui a pouco a gente entra em João. 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo começa a se despedir de um filho na fé, né? Ele no versículo 6 ele diz assim para Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta líquida. Eu estou sendo derramado, liberado, como uma oferta em favor de vocês, como uma oferta em favor dos gentios. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, cuidado, porque vai vir um tempo onde os enganadores tomarão conta da igreja de Cristo e tentarão usurpar da noiva e tomar benefícios da noiva. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, cuidado com esse tempo. Cuidado quando o evangelho deixar de ser cristocêntrico e começar a se tornar egocêntrico. Ele estava falando para Timóteo: Timóteo, cuidado quando a mesa tornará um comércio, não uma oferta para ele. Cuidado, Timóteo, quando surgir homens que vão enganar o povo, para que o povo, sem conhecer verdadeiramente quem Cristo é, esqueça que não há mais necessidade de um novo sacrifício na cruz. Eles vão colocar uma doutrina que vão todos desejar que Cristo talvez fosse para a cruz de novo. E talvez, queridos, muitos de nós aqui nessa manhã está esperando que Cristo vá para a cruz de novo, para salvar as nossas vidas daquilo que nós estamos vivendo hoje. Não, querido, Cristo já foi para a cruz uma vez só e Ele não vai voltar. Depois da cruz Ele se assentou no trono, e a única coisa que fará Ele levantar do trono agora é a noiva dele preparada para o casamento. E Paulo está dizendo: e está tudo bem, a minha vida está sendo chegada ao fim. Por quê? Porque a corrida que foi me posta, eu estou cumprindo ela fielmente. Para aquilo que eu fui chamado e para aquilo que eu fui chamado para proclamar, eu estou fazendo. Só que, Timóteo, você precisa olhar para a minha vida e ver que a fé que eu estou guardando agora está diante de você. A caminhada que eu agora estou deixando, agora é tua. O caminho que agora eu trilhei, agora você precisa dar continuidade. Ouça a igreja de Cristo Jesus, por favor. O caminho que Jesus começou a abrir para a igreja dele, nós precisamos dar continuidade. A fé que Jesus teve o levou para a cruz. Agora a fé que a igreja precisa ter, trará ele de volta para nós. Agora pensa comigo, um apóstolo dizendo para ele: eu estou morrendo, estou nessa prisão sem perspectiva de mais nada, estou chegando ao fim da minha vida. E eu gosto de Paulo. Acho que quando chegar naquele lugar eu vou dar um cheiro nele, eu vou falar: cara, obrigado. Porque se nós estamos aqui, ele tem uma grande parcela de culpa e de responsabilidade. Isso, eu acho que eu vou dar um cheiro nele, acho que eu vou ficar umas 2 horas. Depois de abraçar Jesus, eu vou abraçar ele e vou ficar lá abraçado. Briga com quem quiser te tirar. Eu falo: não, Paulo, vem aqui, cara. Nós cantamos o que Paulo viu. Eu vou perguntar para ele: o que você viu de verdade? Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim: talvez eu vi aquilo que os teus olhos não foram capazes de se revelar para você. Eu vi aquilo que está disponível para que todos vejam. Eu contemplei aquilo que está disponível para que todos contemplem. Eu não vi nada mais, nada menos do que o Cristo. E a revelação de quem Cristo é já foi suficiente. Você já parou para pensar ele dando uma resposta dessa para a gente? Já parou, Isa? Ele falou: o que você viu, bicho? O que você viu? Ele falou assim: eu vi o Cristo. Mas como? Ele falou: eu vi o Cristo, já foi o suficiente. E quantas vezes que Paulo viu o Cristo? Foi suficiente. Só que hoje a nossa ânsia, nós estamos sempre buscando alguma novidade. Na verdade, você está esperando aí uma revelação nova. Eu falei para Jesus: hoje eu orei e falei: Jesus, eu não quero revelação nova. Eu não quero algo poderoso para os irmãos sair daqui e amanhã não mudar. Eu falei: Jesus, eu quero uma carga de responsabilidade sobre os meus ombros, para que eu entenda que eu sou apenas um mensageiro e a mensagem não é minha. Eu sou apenas alguém que clama, o clamor não é meu. Eu sou apenas alguém que anuncia, mas aquilo que eu estou anunciando não vem de mim.
E eu falei: Jesus, por favor, faça a tua igreja entender, para que a tua igreja também contemple quem Cristo é. Vamos orar agora rapidinho. Queria que você orasse por mim, e nós iremos orar agora contra a dispersão sobre este lugar. Vamos orar contra a dispersão. Ore por mim, por favor. Chorar, braçore. Mas ore de verdade, querido, ore de verdade, por favor. Ore de verdade, erga a tua voz e ore de verdade. Sim, Espírito Santo, nós oramos agora e nós repreendemos a dispersão neste lugar. Sim, Espírito Santo. Segundo Timóteo capítulo 4 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os teus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Em algumas versões fala tu, porém, que eu amo. Fala tu, porém. Suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o teu ministério. Ele está dizendo para um filho na fé. E aí ele vai dizendo aonde nós estávamos falando: e eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Repita assim comigo: Maranata. Fala: Maranata. Querido, Maranata a gente não pode cantar sem ter um estilo de vida. Maranata não é apenas um cântico, mas é a vida que eu levo, é a vida que eu carrego, é as marcas que eu tenho no meu corpo. A igreja que canta Maranata sem entender e sem ter um estilo de vida, ela não vai cooperar com a vinda do Messias. Muito pelo contrário, ela vai atrair confusão. Porque se nós não entendermos como Jesus voltará, nós não conseguiremos preparar um caminho para que Ele volte. Se nós não entendemos e nós não discernimos o tempo certo, nós não iremos fazer a coisa certa. E umas coisas que tem me preocupado na nossa geração, que é uma geração que se preocupa com muitos afazeres. Por favor, querido, eu oro para que você agora seja tomado de um espírito de atenção, para que você não se disperse. Talvez o tempo que Paulo estava declarando, nós estamos vivendo nesses dias, que os homens não suportam a verdade. Você já parou para pensar que talvez se nós fôssemos continuar cantando, nós ficaríamos por 2 horas? Mas talvez para ouvir a palavra, se fala 20 minutos, a gente fala, o cientista fala que 20 minutos é o suficiente, um homem se dispersa. Fala isso para Paulo, que ficou a madrugada inteira pregando. E na hora que um que estava na janela caiu morto, ele parou tudo e falou: deixa eu ir lá ressuscitar ele, porque ninguém vai morrer enquanto eu estiver pregando. E voltou e foi até amanhã. Pensa comigo. Aí ele fala, o cientista disse que talvez ele não conhece a Deus. Ele não conhece uma mente renovada em Cristo Jesus, uma mente santificada. O que falta nos nossos dias é a mente de Cristo sobre nós. Porque se a mente de Cristo estiver sobre nós, nós desejaremos as coisas do alto, as coisas que provêm do Cristo. Mas se a gente não desejar isso, querido, a gente vai continuar sendo as coisas naturais do mundo. A gente vai no stand-up, fica 2 horas rindo e sai falando: ai, como que eu fiquei aqui, o meu queixo está até doendo de tanto dar risada. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente fala: irmãos, vamos adorar a Deus. A gente fala: estou cansado.
Posso falar uma coisa para você? Não se ofenda. A igreja de Cristo Jesus não é lugar para cansados. Jesus é um lugar para cansados. Só que Ele fala: se você está cansado, discirna o teu cansaço e vem até mim. Se você está fadigado, discirna a sua fadiga e vem até mim. Ele fala: aos que estáis cansados e fadigados, os que estáis cansados e oprimidos, venham até mim. Só que nós precisamos entender como nós estamos, para que, entendendo como nós estamos, nós damos uma resposta ao chamado de Cristo Jesus. Só que talvez nós estamos esperando alguém discernir e falar: você está desse jeito. E aí, falando está desse jeito, alguém pegue a gente no colo e nos leve até Cristo Jesus. Não, querido, não é mais tempo de nós carregarmos ninguém, porque Jesus faz um convite a todos. E eu não sei se você percebe, mas um convite precisa ser dado uma resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa. Todo convite que vem até nós, ele vem carregado, incumbido de nós darmos uma resposta para ele. Se Cristo te chamou, você precisa responder a Ele o chamamento que Ele tem sobre a tua vida, o chamado que Ele tem para você. Só que aí a gente está cansado demais, contando as fábulas do passado, sem entender que Cristo está vivo e está adornando a igreja dele. Repita assim: Maranata. Não pode ser apenas uma canção. Maranata precisa ser um estilo de vida, que denuncia aquilo que nós cremos, que denuncia aquilo que a gente acredita. Ah, querido, estilo de vida, um estilo de vida, estilo de vida, um estilo de vida que talvez sim nós vamos, que tem que ser radical, que talvez não tenha que ser algo inteiro, Tivone, algo completo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ficar em crise com a gente mesmo. A Bíblia não pode trazer sobre você um comodismo, ela precisa te desafiar. Você precisa ser desafiado quando você lê as Escrituras. Você precisa olhar os milagres de Jesus e aquilo que Jesus fez. Você precisa ser desafiado. Então, se Ele fez tudo isso e Ele falou que nós faríamos obras maiores, nós vamos fazer obras maiores. Eu acho que talvez essas palavras estavam dentro do coração de Paulo. Quando Paulo faz tudo o que ele fez, eu acho que ele imaginou, falou: não, Jesus Cristo falou que ia fazer obras maiores. Então, se Ele não tocou os gentios, eu vou tocar os gentios. Se os gentios não foram tocados por Ele, eu vou lá, vou tocar os gentios por Ele então. Se ninguém teve coragem de pregar em alguns lugares, eu vou lá pregar. Se não se levantou ninguém para entrar nos templos lá na Grécia, eu vou lá entrar e vou acabar com tudo. Vou pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Aonde está, querido, a força da igreja, da nossa geração? Aonde está a convicção das nossas vidas, para nós sermos umas testemunhas de Cristo Jesus? Testemunha, você sabe o que é testemunha? Testemunha é para falar aquilo que viu e ouviu. Se você não vê e você não está escutando tudo que você testemunha a respeito dele, desculpa, mas é falso. Porque vai chegar um dia, ele vai falar: você viu? Ele fala: não vi, mas eu preguei. Ele fala: mas você não viu. Você viu? Não vi, mas eu curei. Mas ele fala: mas você viu? Não vi, mas eu falei a respeito do Senhor. Mas ele fala: mas você viu? Ele fala: não vi, mas todo domingo eu estava na igreja. Ele fala: mas a igreja não estava dentro de você. Mas você não carregava, você não fazia parte do corpo. Maranata, querido, não pode ser a canção que nós cantamos no domingo. Maranata precisa ser a vida que nós praticamos na segunda-feira. Eu posso ouvir um amém? A maranata não pode ser a mão que você levanta e fala: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E na segunda-feira você não coopera para que Ele venha. Pastor, mas nós estamos falando da volta de Jesus? Não, nós estamos falando ainda do estabelecimento do reino dele sobre a nossa geração. Sobre um reino estabelecido. Um reino que Jesus diz, claro, que estaria dentro de nós.
Se o reino que Jesus liberou está dentro de nós, nós precisamos nos tornar gente de verdade. Talvez é isso que eu vou falar hoje, de gente de verdade. De gente que sofre, que sangra, que chora, que ri, que briga, que morde, que assopra, que beija, que às vezes tem vontade de dar um pontapé e às vezes tem uma vontade de amar. Porque o evangelho não é feito de fantoche, o evangelho é feito de gente. O evangelho, querido, nós precisamos entender que o evangelho não é uma religião, o evangelho é uma pessoa. E o evangelho ele está personificado em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o evangelho não é os evangélicos que estão falando, mas é Jesus que trouxe em si todas as características do reino e manifestou todas elas, para dizer: vocês só precisam ser os meus imitadores. Vocês só precisam ser quem eu sou. Oh Jesus, você é lindo, Jesus. Você é delicioso, Jesus. Querido, se a gente não crê no evangelho de verdade, a gente vai continuar vivendo uma vida de mentira. E talvez, querido, tem muita gente aqui hoje vivendo uma vida de mentira. Fala por mão do teu lado aí, fala assim para ele, fala assim: ó, a hora é agora de você zarpar. Fala assim: mas se ficar, segura bem na cadeira, que Jesus vai fazer algo diferente em nosso meio. Graças a Deus não foi ninguém embora, então vamos lá. Um evangelho de verdade feito por pessoas de verdade. Você já reparou que qualquer outra coisa que a gente for fazer na vida, se for de mentira, logo é denunciado? Claudinha, você é uma advogada. Vai um advogado que não é advogado na frente do juiz, o que acontece? Ele é até preso. Não consegue, eu acho que nem chegar, né? Vai um cara que não é médico fazer uma cirurgia. Vai um enfermeiro que não é enfermeiro aplicar uma injeção em alguém. Vai um professor que não é professor dar uma aula. Vai um pedreiro que não é um pedreiro construir uma casa. Vai um mecânico que não é mecânico consertar um automóvel. Vai alguém fazer alguma coisa daquilo que ele não é para querer fazer. Agora eu pergunto para você: como que nós iremos estabelecer o reino se nós não estamos no centro do reino, que é Cristo Jesus? Se um professor não pode ser professor se ele não for um professor, um cristão ele não pode ser um cristão se ele não for uma testemunha, se não for alguém que viu e ouviu quem Jesus é. Querido, nós temos um privilégio enorme. Por quê? Porque Cristo já se revelou. Abraão não teve a mesma sorte que nós tivemos de poder ver Cristo Jesus. Só que ele tinha fé que um dia os olhos dele contemplaria. Hebreus capítulo 11, por favor, depois leia. Quer um exercício? Nós não estamos na sala de aula, mas quer um exercício para a tua vida? Lê Hebreus capítulo 11 todo dia, até o final do mês. Que aí ou você vai embora de vez, ou você se converte de vez. Só que no meio termo nós não vamos conseguir ver, nós não conseguimos viver. Hebreus capítulo 11 termina dizendo que o mundo não era digno deles, mas eles testemunharam aquilo que eles acreditavam. Já pensa, já, nós não tornar digno do mundo que hoje nós estamos gastando a vida para adquirir? A gente não se tornar digno do mundo que a nossa geração está entrando em depressão porque ainda não conquistou. Hoje todo mundo fala: se não casou com 20, 25, 30 é infeliz. Não, querido. Infeliz é aquele que não conhece a Cristo. Se você já conheceu a Cristo e nova criatura é, tudo que está sobre você é para cooperar em amor e favor a Cristo Jesus. Você só precisa glorificar pelo que você está vivendo. Agora pensa comigo, você e eu nessa condição que Paulo estava para escrever num Filho da Fé, dizendo: a minha vida está terminando. Será que nós teríamos fé de escrever para alguém e falar assim: a minha vida está chegando ao fim? Sem saudosismo, falando: a minha vida está chegando ao fim, Timóteo. Eu acho que tudo que Paulo queria era um cheiro de Timóteo naquele momento. Que no final da carta ele diz assim: procura por favor vir antes do inverno.
Não demore para vir, Timóteo, a estar comigo. Um homem que estava numa prisão desejava estar com um companheiro. Por favor, queridos, nós precisamos entender que o Deus coletivo, Ele quer coletividade da igreja dele. Se o cabeça é coletivo, o corpo não pode ser individualista. Eu vou dizer mais uma vez para você entender. Se o cabeça, que é Cristo Jesus, é coletivo, nós não podemos achar que nós podemos viver uma vida individualista. Se nós fazemos parte do corpo, nós precisamos viver como o corpo vive. Se minha perna direita quiser ir daqui, minha esquerda vai ter que ir também. Se o cabeça dá um controle para minha mão direita, se levantar todo o meu corpo vai ter que trabalhar para que ela se levante. Só que talvez a gente não está entendendo isso e nós estamos cansados por causa disso. Você não está cansado das circunstâncias da vida. Você só está cansado por estar fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Isso vai cansar você mesmo. Sabia que Satanás não está mais nem preocupado em te tirar da igreja nesses dias? A única coisa que ele está interessado é que você não faça parte. Pode ficar aí. Vai de domingo, vai de terça, vai na missão. Dizima, oferta. Mas na hora que você sentar o bumbum na cadeira, pede para a sua vida, pede para a tua casa, para a tua família. E os outros que pedem para ele mesmo. É isso que Satanás quer. Porque na hora que nós formos abençoados, a gente fala: Deus me abençoou. Por que Deus não abençoou, irmão? Porque talvez ele não fez as coisas direito. Não, querido. Nós precisamos entender que Deus está levantando uma igreja coletiva. Uma igreja que quando um sangra, todos vão sangrar. Que quando um chora, todo mundo vai chorar. Uma igreja coletiva, que quando um estiver andando uma milha, vai pegar na mão e falar: relaxa que eu vou andar 2 com você. Uma igreja coletiva, que quando um tapa vindo uma face, vai falar: não, dá na outra também, para ela não ficar com ciúmes. Quando pedir a capa, a gente vai arrancar a roupa inteira, vai falar: leva a roupa inteira para você, querido, que eu não preciso. Uma igreja coletiva que no final da vida vai dizer: eu combati o bom combate, eu me esforcei e trabalhei, e agora o que está reservado para mim é uma coroa que somente Ele pode me dar. Quem que está me entendendo? Pastor, mas eu estou ferido com a igreja. Querido, nós vamos ser feridos pela igreja até o final da vida. Vou já dizer isso para você não ficar triste. A gente vai ser por quê? Porque a igreja é feita de gente, cara. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, bonita ou feia, ela é gente. Ela que compõe a igreja. Pensa comigo, se até as paredes do templo são imperfeitas, imagina a gente. Olha para ele de novo, dá um sorrisinho para ele e fala: não vai ter jeito não. Não vai ter jeito. A gente vai ter que ir debaixo das imperfeições mesmo. A gente vai ter que ir debaixo do trupé mesmo. A gente vai ter que ir debaixo das confusões mesmo, dos conflitos mesmo. Porque o que está nos forjando são os conflitos que a gente está fugindo. Jesus vai trazer cura para a tua vida hoje. Ele vai fazer a gente se tornar de verdade. A gente vai se tornar de verdade nesse dia, Glaubinho. Porque talvez a igreja ela se tornou artificial demais. Porque ela busca uma perfeição no homem que só pode prover de Cristo Jesus. Você reparou que até a mesa que nós estamos simbolizando a cela se torna artificial? Hoje eu estava lá em cima, as irmãs estavam fazendo, e o João Pedrinho estava com a uva na mão tentando morder, a Flávia segurando. E eu lá em cima olhando, Jesus falou assim: é porque isso se tornou artificial demais. Que nem a mesa a gente traz verdades daquilo que a terra pode oferecer. Aí Jesus falou para mim a simbologia do pão e do vinho. Eu usei esses elementos porque é feito na terra, não é feito no céu. A simbologia não foi algo que é eterno, foi algo que é natural. Jesus falou: pega o pão e pega o vinho. Que pão? Um pão. Aí a religião vai falar pra gente: não, tem que ser um pão sem fermento, sem mistura. E depois que nós ceiarmos, nós temos que enterrar para que se alguém comer não morra. Né? Não, querido. Isso é um pão.
O mesmo Paulo que estava dizendo para Timóteo que estava morrendo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim: existe discussões entre vós, porque vocês ainda nem discerniram o corpo antes de ceiar. Paulo não estava só nos convidando para olhar para dentro de nós. E a mesa, querido, eu vou dizer para você, e por favor entenda, a mesa não é o lugar onde nós encontramos o perdão do pecado. O perdão do pecado nós encontramos na cruz. Eu vou dizer mais uma vez: o perdão dos nossos pecados já está na cruz. Não queira crucificar o nosso Senhor novamente. Posso andar? Pode. Você vai acompanhando aí, Flávio? Discernir o corpo. Repita comigo: discernir o corpo. Discernir o corpo, que não é a gente olhar pra gente e falar assim: eu tô gordinho, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô magrinho, eu preciso fazer alguma coisa. Não, discernir o corpo é a gente olhar para a congregação e discernir aquilo que está acontecendo. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pode morar aqui. A mesa de Jesus, ela tem que trazer a verdade, porque foi estabelecida por alguém que é de verdade. Eu vou subir o monte, e muitas desistiram, e vou falar. A mesa, ela simboliza a comunhão do corpo, e para mim a plenitude da comunhão do corpo é a mesa. É por isso que depois do culto a gente vai para a mesa, porque a gente crê que tudo aquilo que nós liberamos aqui só faz sentido se encontrar um lugar na mesa. Esses dias me perguntaram: pastor, mas qual que é a recompensa de dar comida para os irmãos depois do culto? Eu falei assim: é ver o sorriso e a transformação na vida de cada um. Aí falaram: mas aí você está declarando que a palavra não basta? Eu falei: querida, a palavra precisa ser consolidada em algum lugar. A semente, ela só germina se ela cair numa terra boa. E a terra boa dos nossos dias são pessoas transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus tem o poder para te transformar, querido, mas Ele vai usar alguém para transformar a tua vida, o teu caráter, o teu coração. Pastor, mas eu só creio em Jesus, Ele pode transformar da minha casa. Não, querido, não acredita nessa mentira. Jesus, Ele só pode te transformar se você estiver dentro do corpo que Ele... Repita assim comigo, assim, ó: um homem coletivo estabeleceu uma igreja coletiva. Vou dizer mais uma vez: um homem coletivo estabeleceu uma igreja coletiva. Um homem coletivo estabeleceu um povo coletivo.
Jesus não foi igreja sozinho, querido. Jesus não fez ministério sozinho. Quando Jesus foi habilitado, ele olhou para o lado e falou assim: não, sozinho eu não posso ir. Deixa eu escolher 12. Deixa eu escolher uns perturbados. Deixa eu escolher uns bravos. Deixa eu escolher uns que nada são. Deixa eu escolher uns rejeitados. Deixa eu escolher alguém aí. Deixa eu escolher, por favor. E eu fico imaginando Jesus andando e todo mundo falando: Jesus vai no templo. Jesus, não, no templo não. Jesus vai na sinagoga, não. Jesus vai nas escolas dos profetas, não. Jesus vai na casa do sacerdote, não. Aonde que eu vou? Eu vou aonde tem um homem pescando nada, frustrado, para mostrar que o poder emana da minha presença. Eu vou ver um cara sentado numa coletora de impostos e vou olhar para ele e falar assim: ó, a frustração do teu coração está porque você está numa mesa que não é tua. Levanta e me segue. E vai virar tudo e vai falar: eu vou. Aí hoje a gente vê uma afronta à radicalidade do Evangelho. Deus está estabelecendo uma base missionária. Hoje eu entendi, Deus está. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Chora, candarabarabarababa. Ei. Amém, Jesus. Ei, Karina, teu filho é um missionário, hein? Você fez filho para mim, se você fez filhos para as missões. Aleluia. O espírito da profecia está aqui, então vamos deixar ele fazer. Onde que eu estava antes? Deus está estabelecendo, Deus está estabelecendo. Deus está estabelecendo, Deus está estabelecendo. Deus vai habilitar pessoas aqui hoje. Escute. Um homem coletivo estabelecendo algo coletivo. Para que ele faça algo coletivo, nós precisaremos deixar de fazer algumas coisas. Sabia, amar? Para que nós venhamos nos tornar aquilo que ele nos quer que a gente se torne, talvez a gente vai ter que parar de pescar. A gente vai ter que sair do lugar onde a gente viveu a vida inteira para acreditar em uma palavra. Você acha que é porque a gente precisa entender a radicalidade do Evangelho, querido? O Evangelho é radical, sim. A gente precisa entender. Você acha que para Pedro foi fácil largar as redes e correr atrás de Jesus? Pastor, mas ele não estava pegando nada. Não, querido, quando Jesus chama ele, Jesus fala: joga do outro lado que você vai pegar. Ele pega Jesus e fala: agora deixa aí, vem me seguir. Escute, Pedro não deixou uma frustração de uma noite sem pescar para seguir Jesus. Ele deixou o resultado de acreditar na palavra para acreditar numa palavra que ele ainda não estava conhecendo. Pensa comigo, na hora que tudo der certo na nossa vida, Jesus fala assim: vem e segue-me. Eu posso testemunhar que na hora que tudo deu certo na minha vida, Jesus chamou eu. Fiquei 3 anos tentando fazer alguma coisa para sair do banco, para viver alguma coisa. E na hora que tudo deu certo, Jesus falou: agora eu vou fazer. Cheguei um dia lá, os caras falaram: não sei o que aconteceu, mas tchau. Vai viver a sua vida que
que você nasceu para viver. Profetizaram ainda para mim. E aí eu saí de lá, eu falei, não acredito. Dia 1 de junho de 2023 foi o dia que eu quis voltar para dentro do banco correndo. Porque eu estava no estacionamento falando, agora eu vou ter que viver isso aqui que ele quer. O que eu vou fazer? E eu de verdade, querido, eu entrei no carro, a minha vontade era voltar para trás e falar, pelo amor de Deus, cara, não faz isso comigo não. Querido, eu fiquei 1h30 dentro do carro naquele dia. Mandei uma mensagem para a Ju, falei, amor, moiou. Aconteceu isso aqui, isso aqui. Ela falou, glória a Deus. Mandei uma mensagem pro meu pai, falei, meu pai, o senhor está aí? Ele falou, tô, filho. Mandei uma foto para ele, falou assim, se a gente não sai, Deus arranca. Glória a Deus que ele não te arrancou e não te descartou. Eu falei, nossa, precisa? Aí ele me ligou por vídeo fazendo uma festa. Eu falei, meu Deus, eu estou em luta, ele está em festa. Querido, o evangelho, ele não é romântico, mas ele é prazeroso. Pastor, mas ele é difícil? Total. Talvez você não aguenta nem o teu marido, a tua mulher dentro de casa. Imagina os irmãos da igreja. É o que eu sempre falo, pastor, você só tem um, tomara que só tenha um mesmo. A gente que está aqui, a gente tem 100. E glória a Deus que venha 1000. A gente está feliz por isso, a gente quer que venha 1000 mesmo. Pastor, mas e a dificuldade? É que nos molda, é que nos foge, é que nos habilita, é que nos prepara. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Só que a gente precisa crer no ambiente coletivo, porque é no ambiente coletivo que Deus faz as coisas. A gente precisa crer no que Deus está fazendo. Abre comigo aí Romanos capítulo 16, eu vou já encerrar aqui, nós vamos... Flávio, essa uva é sem semente? Não? Deixa eu ver. Se for sem semente. É sem semente. Uva. Uma uva. A outra é sem semente, né? Gente coletiva hoje vai participar de uma mesa coletiva e de uma mesa verdadeira. Meu pé, você consegue trazer essa mesa aqui para o centro aqui, devagarzinho? Tá sem semente, né? Romanos capítulo 16, eu vou ler rapidamente, ó. Só para você entender o contexto de Romanos. Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele ainda não conhecia, de irmãos que ele só estava ouvindo falar. Pensa no absurdo que é isso. Paulo escrevendo por alguém que ele nunca viu. E a carta de Romanos é a explanação daquilo que é a graça de Cristo Jesus. A justificação que não vem por obras, mas por fé. É onde que Paulo estabelece uma paternidade. Onde Paulo fala de um dos versículos que eu mais amo. Ele fala, embora vocês tenham muitos tutores, vocês ainda não têm pais que lhe dê destino. É por isso que vocês estão do jeito que estão. Por quê? Porque é somente um pai que pode dar destino. É por isso que quando um dia Paulo encontra Timóteo, ele fala, Timóteo, vem aqui. Quando chega Timóteo, não testemunho, falou assim, a mãe dele, a avó dele é crente. E eu imagino Paulo olhando para Timóteo, e Timóteo cheio de vontade de servir a Deus. Mas ele ainda não era circuncisado. E aí o que Paulo faz? Circuncisa Timóteo. Paulo precisava? Não precisava. Mas Paulo estava interessado naqueles que entregariam a intimidade em favor do corpo. Paulo estava habilitando Timóteo dizendo, se você foi capaz de entregar a tua intimidade para alguém, agora você é capaz para ir por esses alguém até Jesus. Sabe por que muitas coisas na nossa vida ainda não aconteceu? Porque nós estamos guardando a nossa intimidade do corpo. Nós contamos até para a vizinha fofoqueira, mas para os irmãos da igreja a gente não abre nem nosso coração. Não é? Estou mentindo? Pastor, mas são os meus amigos e as minhas amigas, querido, então vai congregar com eles. Pastor, mas eles não é crente, querido. Olha o jugo desigual na tua vida, você não está percebendo. A gente acha que o jugo desigual é para namorar. Não vou namorar o cara que ele não é crente, não vem na igreja. Não, querido, é as relações que nós estamos tendo. A aliança que nós temos com Cristo é sustentada pelo relacionamento que nós temos com a igreja. Vou dizer mais uma vez,
A aliança que nós temos com Cristo é sustentada pelo relacionamento que nós temos com a igreja? Podia parar aí. Anota isso aí, Dezinho, pelo amor de Deus. Nós não queremos nos relacionar com a igreja, nós queremos sustentar uma aliança com Cristo. Querido, você não vai conseguir. Porque vai chegar num tempo de intimidade, querido. E eu não sei você, dentro da minha casa, no meu momento de intimidade, só entra eu e aquela que eu tenho aliança. Eu posso viver cercado de gente, mas no meu momento da intimidade é só eu e ela. Vai ter um momento que a igreja de Cristo Jesus vai provar da intimidade, e aqueles que não estão debaixo da aliança não vai poder entrar. Nós precisamos entender isso. Ou se você chamar alguém para sua intimidade para assistir, aí você está vivendo a vida errada. Não estou mentindo? Isso é um momento da intimidade. E aí, no momento da intimidade, as regras vão embora. No momento da intimidade, a gente só se relaciona. Tem segredo para intimidade? Tem nada. Na hora que a aliança é aflorada, já era, bicho. Se você tem regra, querido, joga a regra fora e vai desfrutar dos benefícios que a aliança carrega. Vai mesmo, cara. Nós estamos em família, amém? Eu falo que se Jesus entrasse no casamento, a intimidade entrasse no casamento, os crentes da nossa geração seria mais legal. Eu tenho percebido, Pé, que os crentes da nossa geração nem namoram porque não tem intimidade com Jesus. E aí não consegue ter intimidade com a esposa e com o marido. Aí fica chato, dando problema. Quem é que é casado, levanta a mão assim. Por favor, querido, vai namorar, vai desfrutar da intimidade da aliança, da recompensa da aliança. Aí você vai parar de ser chato. Vai, querido, vai, por favor. É a palavra que eu dou para você, a palavra que eu dou para os casados hoje. Vai desfrutar, querido, do casamento. Pastor, mas eu tenho 10 filhos, querido. Põe ele em algum lugar aí. Quem é que é casado, levanta a mão, faz assim. Agora abaixa. Quem é que não é casado, levanta a mão. Cuida dos filhos de quem é casado para eles namorar, querido. Usa a igreja para isso, querido. As irmãs aí que tem intimidade com as crianças, fala, queridas, fica com a gente aí 2 dias. Você vai para onde? Eu não vou nem falar para onde que eu vou, para ninguém. O irmão e a irmã vai voltar sorrindo, feliz da vida. Só que aí a gente não está desfrutando. As crianças veem, não para de fazer essas coisas. Nós não estamos desfrutando, por quê? Porque a gente está colocando regras na aliança. E a aliança não tem regra, só tem que ter relacionamento. Posso ouvir um amém? Credo, o pastor falando dessas coisas, deixa eu pegar um pouquinho mais de intimidade com você. Esse eu não falo. Tem uns irmãos que vêm falar com a gente, eu nem escuto, falo, vai namorar. Feliz. Aí depois volta, depois de uns dias, fala, graças a Deus deu tudo certo. Pro casado é 2 coisas, orar e namorar, já. Acabou. Pronto. Amém, casados? E quem não casou aí, faça o favor de casar logo, né? Quer fazer casamento. Pastor, não tem dinheiro, pode vir aqui que a gente dá um jeito. Eu não sou o Antônio que é ali eu não sou o Antônio da outra igreja, mas eu sou casamenteiro, pode vir. Pode vir que nós faz casamento, venha, mas venha com gosto que a gente faz casamento. Amém? Eu vou ler Romanos capítulo 16 aqui pra gente terminar. Olha isso, Rafa, pra gente entender o coletivo da igreja. Paulo escrevendo por alguém que ele não conhecia. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Algumas versões falam que colocaram a cabeça à prova pelo meu ministério. Paulo estava dizendo, honre. Por quê? Porque eles colocaram a cabeça à prova por aquilo que eu carrego. E ainda Paulo termina dizendo assim, Dezinho, e a igreja dos gentios também o sauda. Traduzindo, aquilo que eles fizeram, esses cooperadores fizeram por mim, a igreja está desfrutando. Querido, aquilo que você faz pelo teu irmão, a igreja que vai desfrutar.
Não é aquilo que você faz para mim, não, aquilo que você faz por irmão que está do teu lado. A igreja vai desfrutar. A igreja, se a gente entender isso, a gente vai viver mais leve. Vai viver mais feliz. Aí, eu parei no 6, né? No 5. Então, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu irmão Epeteno. É isso aí mesmo. Que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Aí, se tiver mais filho, tem um monte de nome aqui para você dar a Bíblia para o seu filho. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu irmão amado Estaques. Olha. Saúde Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os que pertencem à casa de Astobulo. Meu Deus do céu, os pais não sabiam dar nome nessa época não. Cadê o João, a Maria, o Tiago? Meu Deus do céu. Saúde Herodião, meu parente. Saúde os da casa de Narciso, que está no Senhor. Saúde Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Se eu tiver gêmeas assim, vai ser Trifena e Trifosa. Já pensou? Que trabalhão que vai ter? Às vezes nós podíamos dar uns nomes assim para os nossos filhos, né? Para nós dar uma risada depois de adulto, né? Chega lá, como que os filhos chamam? Trifena e Trifosa. Só na escola, o bullying. Hoje em dia é bullying, antigamente nós dava risada. Até isso nós ficou chato, né? Você lembra dos irmãos que ponhavam apelido na escola? Lembra? Não era bullying na minha época, não. Agora é sério, não pode, viu? Ó, não pode mais ficar fazendo essa zoeira aí, não. Ai, eu parei na Trifena e Trifosa, né? Saúde Armada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúde Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patobras, Hermes. Eu não vou conseguir terminar. Saúde Filólogo, Júlia. Aí, Júlia, você está aqui, hein? Cadê a Júlia? A Júlia está na Bíblia. Nereu e sua irmã, e também Olímpias, e todos os santos que estão com ele. Graças a Deus acabou. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Agora presta atenção nisso aqui. Paulo estava liberando sobre a igreja de Roma que ninguém faz nada sozinho. Paulo estava falando assim, ó, o fulano de tal que tem mãe, a gente saúda ele. Por quê? Porque a mãe dele é uma mãe para mim também. O fulano que tem um chamado, a gente saúda ele. Por quê? Porque o chamado dele está completando aquilo que eu carrego. O fulano lá, sim, por que nós vamos com ele? Por quê? Porque ele estava em Cristo antes de mim. Então eu vou honrar porque ele conheceu primeiro. Imagina comigo, Paulo ele trazendo o contexto coletivo para a igreja. Pensa, pastora, ele trazendo e falando assim, gente, ninguém faz nada sozinho. Vocês precisam entender que ninguém faz nada sozinho. Paulo estava dizendo para uma igreja que ele nunca tinha visto, que nunca tinha experimentado de um tempo de mesa com Paulo, dizendo assim, ó, se a mensagem chegou onde chegou, eu não fiz sozinha. O que eu faço é coletivo. E Paulo estava dando a importância a todos. Aí ele diz assim, e recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastam-se deles. 27 saudações e somente uma advertência. Tomem cuidado. Sejam precavidos, sejam prudentes naquilo que vocês ouvem. Querido, por favor, ouça, por favor, não se ofenda. Para de ouvir coach na internet, cara. Para de ouvir porcaria na internet e vai procurar a palavra de Deus de verdade. Esse dia teve um que falou, fulano de tal, que é coach, falou, eu vou fazer. Eu falei, faz lá. Perdeu um monte de coisa. Eu falei, que glória a Deus. Ele falou, nossa, deu errado. Eu falei, amém. Eu agradeço a Deus porque deu errado. Se tivesse dado certo, Deus tinha esquecido de você. Cuidado, querido, você não está dando certo naquilo que Deus não chamou você para fazer. Se você está dando certo naquilo que Deus não chamou você para fazer e está dando certo, é sinal que já foi seu tempo. Você vai precisar se converter de novo, é perigoso. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites.
ou o seu próprio estômago, ou sua própria vontade, ou trabalha pela sua própria gula, pela sua própria barriga, para suprir as suas próprias necessidades. Olha o perigo que nós temos de estar na igreja para as nossas próprias necessidades. Deus ele vai mandar tirar a gente do meio. Mediante as palavras suaves e bajulação engana os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Repita comigo assim, ó: prudência e astúcia é o que nós precisamos entender nesses dias. Fala assim pro teu irmão assim, por favor, fala baixinho para ele não ficar ofendido. Fala assim, ó: aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que os teus olhos não contemplou, não fale, porque isso é fofoca. Todos aqueles que estão anunciando Cristo sem ouvir, sem ver, sem tocar é fofoqueiro. E fofoqueiro e fofoca só traz divisão. Ai Deus, obrigado. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudação, bem como Lúcio, Jason e Sosiprato, meus parentes. E aí Paulo finaliza isso aqui para mim, eu vou finalizar agora de verdade. Paulo diz assim no versículo 23, a carta diz assim: e eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Paulo era tão coletivo que nem a carta que estava mandando para Roma foi ele que escreveu. Poderia muito bem naquele momento, PR, ter pegado a carta, falado assim, assinado, falar assim, sou eu que envio você. Só que Paulo estava querendo mostrar para Roma que se não for para viver uma igreja de verdade, a gente não pode viver nada, porque não vai passar de religião. Daí, se a gente não for viver uma igreja de verdade, a gente precisa fazer outra coisa da vida. Você tem dom, querido, você tem talento, você tem expertise, você é inteligente. Se não for para viver o evangelho de verdade, vai viver outra coisa que vai dar certo. Vai viver outra coisa. Te abençoo hoje, no nome de Jesus. Aqui a gente não tem carta de euforia ou carta de bênção. Não tem, porque não existe isso. Mas nós te abençoa para você viver a sua vida. Mas Jesus está estabelecendo uma base missionária em Marília hoje. Pastor, mas o que é isso, uma base missionária? Você vai ver daqui 6 meses. A cidade vai ver daqui 6 meses. Daqui 6 meses nós vamos estar orando o dia inteiro, daí. Nós vamos estar servindo os pobres, não só de sexta-feira, mas todos os dias. A gente vai estar nas comunidades servindo a Jesus. Calma, daqui 6 meses. Você crê? Guarda essa palavra, 6 meses. Por quê? Porque hoje Deus está tirando o enfeite dele mesmo. Por quê? Porque nós enfeitamos ele segundo os nossos costumes. Hoje nós veremos Cristo como ele realmente é. Vamos participar da mesa? Vamos?